Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Direito, informação e cidadania. No quadro Momento Jurídico, você fica por dentro das principais questões jurídicas que impactam o seu dia a dia. De maneira simples, clara e objetiva, nossos especialistas trazem orientações, esclarecem dúvidas e ajudam você a entender melhor seus deveres e, principalmente, seus direitos. Meu nome é William Tristão, sou advogado aqui na Cidade Franca e hoje eu venho dar um recado muito importante a respeito da sanção da Lei 15.159 de 2025. Trata-se de uma lei recente, sancionada por Geraldo Alckmin no dia 3 de julho de 2025. Essa lei tem como objetivo deixar de forma mais gravosa possível os crimes cometidos em dependências de instituição de ensino. Nesse sentido, eu tenho poucas dicas para dar para aqueles que se interessam sobre o assunto. A primeira é que houve 2 casos de aumento de pena no crime de lesão corporal. O primeiro é relativo à vítima. Se a vítima for deficiente, se ela for vulnerável fisicamente ou emocionalmente, nós temos um caso de aumento de pena de 1/3 até a metade do crime. O segundo, em relação, ainda na lesão corporal, em relação ao autor. Se o autor, dentro das dependências de ensino, sempre dentro das dependências de ensino, for professor, for ascendente, então pode ser um pai, pode ser uma mãe, existem casos de padrastos, etc. Nós temos também um caso de aumento de pena de 2/3 no crime de lesão corporal, dentro do ambiente de ensino. Uma outra mudança legislativa, e a mesma lei alterando o Código Penal, se trata do crime de homicídio. No caso do homicídio doloso praticado dentro do ambiente de ensino, nós temos também uma causa de aumento de pena de 2/3 até o dobro da pena base. Então, são 3 alterações até aqui. Uma última, que é genérica, a penúltima, na verdade, essa penúltima que é genérica, se trata de uma agravante geral, ou seja, ela abrange todos os crimes cometidos dentro do ambiente de ensino. Então, se ocorrer um furto, hoje, dentro do ambiente de ensino, independente de quem seja o autor, independente de quem seja a vítima, a pessoa terá sua pena agravada por uma agravante geral constante lá no artigo 61 do Código Penal. E, para finalizar, não só o Código Penal foi alterado por essa lei, como também a lei dos crimes hediondos. Nesse sentido, o crime de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte passam a ser crimes hediondos, influenciando principalmente no caso de progressão de regime, que sai de um patamar muito inferior e passa para um patamar entre 40% a 70% do cumprimento da pena para a sua progressão, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ficando essas as alterações de forma a proteger aqueles que se encontram nesse ambiente. Muito bom, pessoal! Sejam bem-vindos! No ar, mais um programa Família Verzola recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. E é sempre bom lembrar que você também acompanha a gente, pessoal, pelas nossas mídias sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, pelo nosso canal do YouTube. Em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola recebe. Há 17 anos com você, sempre trazendo as melhores reportagens, grandes convidados e assuntos dos mais interessantes aqui no nosso programa.
Hoje estou recebendo aqui em nossos estúdios um dos grandes profissionais da área jurídica da cidade de Franca, que também está ilustrando o nosso momento jurídico, Dr. William Tristão. Ele que na oportunidade vai contar um pouquinho do trabalho realizado por ele e também algumas curiosidades sobre sua vida. Dr. William, que alegria recebê-lo, como vai você? Prazer todo meu, espero que também se encontre bem. Agradeço a oportunidade pelo convite e estou aqui à disposição para falar um pouquinho da minha vida, seja particular, seja profissional, e poder levar, ainda que minimamente, um pouco de conhecimento para o público em geral. Maravilha, eu que quero agradecer por ter aceito o meu convite e ter estado aqui conosco, inclusive participando, como o pessoal conferiu agora, do nosso momento jurídico na abertura do programa, com assunto dos mais bacanas e também vários outros assuntos que a gente vai debater em nosso bate-papo de hoje com o Dr. William Tristão. Mas sem mais delongas, eu quero conhecer um pouquinho da sua vida. Quem é o Dr. William Tristão? Bom, o William é uma pessoa de 39 anos, sou pai de um menino de 15, o Isaías, sou filho, Wellington Tristão, Sandra Tristão, irmão da Camila Tristão, e na minha vida profissional sempre fui instigado pelo meu pai como professor a estudar, a correr atrás de conhecimento, nessa busca, tanto que eu não sou advogado, minha primeira profissão, se podemos dizer assim, não é de professor, não é de advogado, é de professor. Então, durante a minha vida acadêmica, eu fiz direito. No meu terceiro ano de direito, eu iniciei o curso de letras, fiz o terceiro com o quarto, isso na época tudo presencial, fiz o quarto com o quinto, me formei em direito, fiz uma pós em linguística junto com a minha graduação em letras, formei em 2010, formei em 2009, em 2010 a Unifran me chama para dar aula. E aí começa a minha carreira acadêmica fora da advocacia. Olha o currículo do nosso convidado de hoje, hein, pessoal? Que currículo extenso, bacana demais. Minha próxima pergunta seria, quem foi que te incentivou a entrar para a jurídica? Mas depois que você falou que é filho do Dr. Wellington Tristão, que inclusive foi meu professor, a quem também mando um abraço, já respondeu tudo. Uma grande referência na área jurídica na cidade de Franca, né? Todos fomos alunos, eles pelo menos que eu falo todos dentro de casa. Então eu fui aluno, minha irmã foi aluna, o irmão dele, meu tio Wilson, foi aluno, minha mãe mesmo foi aluna do meu pai, já com uma certa idade. Então ele encaminhou todos para a área jurídica, sem prejuízo que os filhos pudessem escolher uma outra graduação. Tanto que eu antecipei que eu fiz letras e minha irmã é formada em administração também. Certo. Então ele abriu esse leque para que nós pudéssemos estudar na época e nós aproveitamos a oportunidade. Que maravilha! Gostaria que você nos contasse agora qual a área ou quais as áreas do direito que o seu escritório atua e como é composta a sua equipe de trabalho. Certo. Hoje no escritório nós temos mais de 10 advogados. Cada advogado tem a sua independência. Eu, especificamente, atuo na área do direito criminal, na área do direito de família e advogo também para uma área que é bem peculiar, mas que é necessária hoje em dia, no Tribunal da Ética. Eu defendo os advogados quando legal. São representados. E fora dessas áreas eu trabalho com parcerias. Eu não tenho uma equipe minha propriamente dita. Certo. Eu prefiro hoje em dia pegar um profissional especialista em direito previdenciário, um especialista em direito trabalhista e fazer um trabalho de parceria e não sociedade por questões estratégicas atualmente. Perfeitamente. Sabemos também que você é professor dos mais capacitados aí da nossa cidade. Conta um pouquinho para a gente sobre essa área também, doutor. Certo. Como eu disse, eu me formei em 2009, a graduação em letras, com a minha pós-graduação em linguística. Fui chamado pela Unifran para lecionar
inicialmente no curso de Letras, Geografia, História, substituindo, nessa época, a professora Camila Beraldo, no momento de gravidez. Ela havia sido minha orientadora na especialização. Terminou o afastamento da gravidez, a Unifran me convidou a retirar. Passados alguns meses, a Unifran me convida de novo a dar aula. E aí eu fiquei vários anos na Unifran. Eu cheguei a ministrar aula em mais de 12 graduações na Unifran. São graduações, não disciplinas. Certo, certo. Então eu saía do curso de letras, passava por ciências contábeis, publicidade, jornalismo, mecatrônica, engenharia civil. Passei por várias disciplinas, de latim até direito público, privado, comunicação, entre outras. E, posteriormente, eu fui seguindo. Então, eu dei aula também no ensino médio, como professor de literatura, gramática, redação, no Colégio Piaget. Fui professor de cursinhos na prova PM, no Instinto Lógico, no H-Vestibulares. Fui professor na Faculdade de Direito de Franca, substituindo o Dr. Lauro Mendes Melo, durante 2 anos. E agora, já mais velho, depois de 3 períodos, eu estou na advocacia e preciso de refletir se pretendo voltar ou não a lecionar no dia de amanhã. Ah, bacana, bacana, doutor. Me fale agora, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais da advocacia hoje em dia? Os principais desafios enfrentados pelos profissionais da advocacia, eu posso citar um especificamente que eu acho que é o mais grave, que é o ativismo judicial. Hoje, o advogado não tem a mínima certeza, que nós tínhamos antigamente, de qual será uma decisão proferida em determinado processo. Nós sabemos que os processos, em regra, são distribuídos. Um exemplo aqui de Franca mesmo, nós temos 5 varas cíveis e nós temos 5 cabeças pensantes de forma totalmente diferente, com os seus respectivos auxiliares, que também, às vezes, concordam e, às vezes, discordam com os juízes titulares. Além disso, e um caso que eu acho que toda a população vem acompanhando, é o próprio ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, se encontra, eu não vou usar a palavra, eu acho muito pesada, a palavra usurpar, mas anda interferindo de forma indevida na atribuição dos outros poderes. Falando outros poderes, porque quando a gente estuda, a gente sabe que o poder é uno e divisível por questões ali, por questões de trabalho, etc., atribuição, mas eu acho que o Supremo ele tem uma interferência muito grande e isso gera um prejuízo para o advogado, de uma forma que a lei dita algo, o juiz de primeira instância fala uma coisa, o juiz do tribunal fala outra, STJ diferentemente, STF com outro posicionamento. Nós ficamos perdidos, infelizmente, em algumas matérias. Correto, correto. Me fala agora, você como profissional dos mais capacitados e também já atuante na área da docência, como vê a cidade de Franca hoje, com várias faculdades oferecendo o curso de Direito? Hoje a cidade de Franca é um polo na área jurídica, podemos dizer assim, né? E na sua opinião, há espaço para todo mundo, doutor? Creio que há espaço para todo mundo e não é uma... Só que eu tenho uma preocupação, e não é de Franca, propriamente dita. É da questão dos inúmeros cursos que foram abertos de graduação em Direito. São cursos aí, tem estatísticas, e hoje, em época de fake news, eu não vou me atrever a trabalhar com esse tipo de estatística, mas já vi matérias de que o Brasil tem mais cursos de graduação em Direito do que o restante de todo mundo.
Nossa. Tá? Isso pode ser uma hipérbole, pode ser um absurdo que eu esteja falando, mas não é algo muito difícil de se constatar, considerando a própria cidade de Franca. Certo. Um outro ponto muito polêmico, que o pessoal fala bastante, é em questão da obrigatoriedade da realização do exame da ordem, da OAB. Você é favorável ou contra? Sou totalmente favorável ao exame da ordem. Inclusive, penso que o exame para outras profissões, lógico, na medida da proporcionalidade, da capacidade, etc., e da necessidade mesmo de cada um, deveria ser obrigatório também. E eu falo porque há uma questão de que o advogado, para advogar, além de formar, eu tenho que ainda prestar um exame da ordem dos advogados. E aí eu retomo uma coisa, Lucas, que eu havia comentado no início. Eu iniciei minha carreira profissional como docente. E não prestei o exame da ordem. Hoje é possível prestar o exame da ordem no último ano, no último semestre da própria graduação. Na minha época, somente depois que nós poderíamos prestar o exame. Ah, certo. E eu não prestei. Eu fui ministrar aulas, fui me aperfeiçoar, e foi tendo um certo esquecimento, uma preocupação familiar, meu pai muito rígido nessa questão, e se eu não me engano eu prestei o exame da ordem aproximadamente 3 anos depois, e não houve grande dificuldade em passar, deu para passar tranquilamente, e creio que seja uma forma de triagem, não fazendo qualquer julgamento em relação aos alunos, mas aos próprios cursos de graduação de Direito. A gente sabe também que tem muitos alunos que realmente se dedicam ao curso e tudo mais, e outros levam um pouquinho na coxa ali e tudo mais, né? E a área do direito é uma área muito séria, né? Você lida com a vida das pessoas, então realmente tem que sair profissionais bons para cuidar desses assuntos aí tão importantes para as pessoas, né, doutor? Com certeza. E o exame da ordem pode realmente ver quem está capacitado e quem não está, porque eles falam que cada vez fica mais difícil. Não sei se é verdade ou não, é o que a gente ouve falar, né? Mas... Não é uma verdade, para ser bem sincero. O que existe, e aí, mais uma vez, eu volto em estatísticas, e essas confirmadas por grandes pensadores atuais, neurocientistas, de que a geração atual, a geração que vem anteriormente, por exemplo, a do meu filho, não utilizando especificamente, mas é uma geração que tem uma capacidade cognitiva um pouco inferior àquela da nossa geração. Certo. E sempre, pegando os estudos de outras épocas, nós vemos que sempre a geração do meu pai foi melhor do que a do meu avô, isso falando de uma forma geral, não do aspecto ético, moral, mas estou falando de aprendizado, de acompanhamento, cognição, etc. E essa geração atual é preocupante. Então, eu vejo essa questão com uma forma que nós temos que ter cautela e que é necessário se debruçar cada vez mais, não só a nossa área, mas as áreas específicas, da medicina, da psicologia, etc., em cima da nova geração. Perfeitamente. Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e eu volto já, pessoal. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte.
Está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima. Treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top. Roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar. Se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa. E maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa. Papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Colégio Mundo do Saber. Você sonha com um futuro brilhante para seu filho? No Colégio Mundo do Saber, transformamos sonhos em conquistas. Aqui, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Com uma estrutura completa, professores qualificados e uma proposta pedagógica inovadora, formamos alunos preparados para os desafios do presente e do futuro. Educação infantil, ensino fundamental e médio, com foco em valores, tecnologia, idiomas e excelência acadêmica. Colégio Mundo do Saber, onde o saber se encontra com o cuidado e cada aluno é tratado como único. Matrículas abertas. Agende uma visita e venha conhecer de perto tudo o que preparamos para o seu filho crescer com confiança e qualidade. Colégio Mundo do Saber. Educação que transforma vidas. Há 120 anos, os vicentinos seguem com a missão em Franca de acolher com caridade aqueles que mais precisam. Ao longo de décadas, o Lar São Vicente, fruto da Sociedade São Vicente de Paulo, é um símbolo de amor, respeito e dedicação à pessoa idosa.
Cada sorriso, cada cuidado e cada abraço refletem a essência do nosso trabalho, que é oferecer um lar onde a dignidade e o bem-estar de cada idoso são prioridades. Com o apoio da comunidade, seguimos firmes, inovando e garantindo que aqueles que mais precisam recebam carinho e atenção que merecem. Lar São Vicente de Paulo de Franca, 120 anos de acolhimento e respeito com a pessoa idosa. Nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. No coração da produção cafeeira, há um espaço onde tradição e excelência se encontram. Aqui, cada grão conta uma história de trabalho, dedicação e amor pela terra. Guapuan Armazéns é mais que um ponto de passagem. É onde o café é cuidadosamente recebido, armazenado e valorizado. Estrutura moderna e equipe especializada, garantimos qualidade, segurança e rastreabilidade em cada etapa. De produtores para o mundo, com o aroma e o sabor que só o verdadeiro café pode oferecer. Avenida Antônio Prado, 2000, Cristais Paulista. Guapuan Armazéns. A força do campo com a excelência que o mercado exige. O Armazém Guapua. Fala Garfinho, está chegando a festa de Nossa Senhora Aquiropita, promovida pela Sociedade Italiana de Franca. A 20ª edição acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto, com muita comida italiana e boa música. A festa, como sempre acontece, no calçadão da Rua Voluntários da Franca. Este ano temos o apoio da Prefeitura Municipal de Franca, a CIF, Magalu, Lojas Milano e Risati. Traga sua família para participar da mais tradicional festa italiana. Eu sou Luísa Gouveia, presidente da OAB Franca, e eu estou aqui nesse mês de agosto para parabenizar nós que estamos na Constituição Federal como essenciais à administração do direito. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar de presidente da OAB, de representar os nossos 3.000 advogados, e quero dizer para vocês, parabéns, que nós continuemos lutando com muita força e muita garra, porque somos nós que damos voz ao direito do cidadão. Parabéns a todas as advogadas e advogados pelo nosso mês, pelo nosso dia. Contem sempre com a OAB Franca. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o advogado Dr. William Tristão. Dr. William, como eu disse no bloco anterior,
O advogado, ele carrega a responsabilidade da vida de alguém, seja em qual área for de atuação. Como vocês lidam com tamanha responsabilidade? Essa é uma questão muito delicada. Nós precisamos de trabalhar com muita seriedade. Na minha área específica, eu citei duas delas, e tem a terceira, mas que é do direito penal e é do direito de família. Então, eu trabalho com a liberdade das pessoas, eu trabalho com guarda de filhos, com regulamentação de convivência, com partilha de patrimônio, com divórcios. E nesses casos, Lucas, eu entendo que o advogado ele necessita ser muito mais do que um conhecedor da lei. Ele necessita de ser parte, sem usurpar a função, mais uma vez, mas parte psicólogo, porque a família quer entrar em contato, eu recebo mensagens e eu faço questão, nós vamos conversar daqui a pouco sobre inteligência artificial, mas eu automatizo algumas coisas para que eu tenha tempo de receber uma mensagem de uma mãe para falar: o pai não veio buscar o filho hoje. Então, eu acho que essa advocacia, ao lado da inteligência artificial que nós vamos conversar, ela necessita ainda muito do homem. Muito, além do homem, muito da humanidade do homem. Certo, certo. Então, há essa delicadeza, há essa preocupação, e penso eu, ao contrário do que muitos dizem, que a maioria tem o mesmo pensamento a respeito dessa responsabilidade, dessa sensibilidade, dessa humanidade. Legal. Inclusive, pegando um ganchinho na sua resposta agora, minha próxima pergunta seria: como você vê a relação entre advogado e o cliente, principalmente em casos mais sensíveis assim? Exatamente. É praticamente o que eu havia respondido. Né? Existe uma questão peculiar, e aí eu posso contar bastidores de advogados. Eu não tenho nenhum problema nessa questão de transparência. Alguns clientes precisam de ter o entendimento que o advogado, e aí eu posso fazer uma analogia com o médico, sem desmerecer outra profissão, mas que o advogado, ele recebe o problema do cliente, assume aquele problema e vai atuar na melhor forma de resolvê-lo. Certo. Eu falei que poderia fazer uma analogia com a medicina, sem desmerecê-la, obviamente, uma das profissões mais admiráveis hoje em dia, porque o advogado recebe o cliente e fica com o problema do cliente. Enquanto o médico o recebe da mesma forma, o atende, mas o cliente, ele vai receitado, vai medicado, mas o problema vai com o cliente. E não fica na pasta com o advogado no escritório. E aí, nessa relação entre advogado e cliente, os clientes precisam nos entender que não dá mais para que o advogado fique respondendo mensagens todo dia. Aquele famoso: doutor, e meu processo, como está? Entendeu? Nós precisamos de ter tempo para estratégias, para estudos, para nos debruçarmos em cima de processos, teses, jurisprudências, doutrinas. Então, seria até um apelo para que os clientes pudessem entender esse lado do advogado, que muita comunicação chega até a atrapalhar o serviço da advocacia. Correto, perfeitamente. Agora eu quero entrar aqui num assunto, como a gente falou agora, que está na boca de todo mundo, que é a inteligência artificial, né? Gostaria que você nos falasse como o direito brasileiro tem lidado com os avanços da inteligência artificial. Certo. Inicialmente, eu fiz o curso de Direito de Letras, hoje eu faço Ciência de Dados, que é uma parte que trabalha com inteligência artificial. O que eu tenho visto entre a relação de direito e inteligência artificial? Nós já temos um problema a começar pela nomenclatura. Há quem diga que o termo inteligência artificial não seria o mais correto. E não sou eu que estou dizendo.
que eu poderia citar aqui é um dos nossos maiores neurocientistas, que é o Miguel Nicoleles. Para quem não se lembra do Miguel Nicoleles, foi o responsável por criar, elaborar, montar, e não é minha área, o exoesqueleto que fez um tetraplégico dar o pontapé na bola da nossa Copa do Mundo. Então, nós já temos um problema de terminologia. Miguel Nicoleles entende que não existe inteligência artificial. Ela não seria inteligente, porque não teria... A inteligência seria uma questão orgânica do homem, ela não teria emoções, não teria sentimentos, e ela não seria artificial também, porque sempre há um humano manobrando ali por trás das câmeras. Então, feita essa colocação de nomenclatura, já deixo bem claro que não há questão de regulamentação. Se nós formos falar de lei geral de proteção de dados, etc., marco civil, não há como hoje falar que dá para ter uma boa relação entre direito e inteligência. Eu vou utilizar a partir de agora a inteligência artificial para que fique mais claro. Certo. Mas que, por enquanto, nós não temos essa regulamentação, essa forma de estreitamento entre essas duas áreas que são bem distintas. Correto. Me fala agora, quais são os principais desafios jurídicos trazidos pela inteligência artificial, na sua visão? Penso que os principais desafios jurídicos não são trazidos exatamente pela inteligência artificial. Eles são trazidos pelo próprio direito. Nós hoje ouvimos falar muito em algoritmo, prompt. O advogado que não souber dar o prompt correto, ele ficará desatualizado, do mesmo jeito que nós passamos do processo físico para o processo digital. A questão ela é muito mais jurídica do que tecnológica. Para que eu dê um prompt correto, e aqui só fazendo um parênteses, prompt é simplesmente o comando que eu dou para a inteligência artificial, para um chat GPT, para um Gemini, para um Copilot que seja, para um DeepSeek, para não deixar os chineses de lado. Simplesmente prompt é um comando que eu dou para a inteligência artificial para que ela me entregue uma resposta. E nesse sentido, se eu não sei dar o prompt dentro da metalinguagem da ciência que eu utilizo, que no caso é o direito, e que dizem que é uma linguagem extremamente difícil, mas é uma metalinguagem como qualquer outra, eu não entendo a metalinguagem da medicina, da engenharia, da psicologia, e do mesmo jeito que as pessoas não vão entender do direito, mas eu preciso que o profissional do direito, que o advogado, que o juiz, o Supremo hoje utiliza de inteligência artificial, saiba dar o comando direito. Então, se o profissional não sabe a diferença entre prescrição e decadência, denúncia e queixa, sobre processo e ação. Hoje eu vejo muitos advogados ainda falando, vou ingressar como um processo. Um processo é um instrumento de composição de lide. A ação é uma forma de se provocar o judiciário. Se eu erro nesses termos técnicos, obviamente a inteligência artificial vai me dar um resultado errado. Então, a dificuldade não está na tecnologia, e sim no aprendizado da própria ciência que nós estudamos. Legal, legal. O Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados estão preparados para os novos desafios da inteligência artificial, doutor? De maneira alguma. Nós precisamos, não digo de regulamentar, porque nós estamos passando por um momento de várias regulamentações, inclusive, já adiantei uma parte, por atribuições de um poder em cima do outro, e eu não vejo como melhor forma a regulamentar. Primeiro, não vejo como regulamentada pelo Marco Civil, seja pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu vejo primeiro
uma coisa que falta muito no Brasil. Seria por meio de uma educação sobre o que vem acontecendo, sobre toda essa transformação. Inteligência artificial não é algo novo. Se nós formos pegar, vai ter divergência, eu posso sofrer críticas, mas se nós formos pegar, isso vem lá da Segunda Guerra Mundial, com a ideia de Alan Turing, na questão de interceptar as mensagens dos nazistas, e que vinham criptografadas. Então, eu estou falando aí de 1939 a 1945. Então, entre esse espaço até 2025, eu acho que já seria a hora. Creio que outros países vêm fazendo isso, mas que o Brasil, antes de regulamentar, porque não está regulamentado, precisaria de trabalhar mais com a parte educacional do que com a parte legislativa, do que com a parte de regulamentação, seja da parte do Supremo, que eu entendo que não é função típica do Supremo fazer isso, mas acho que antes de regulamentar qualquer matéria, a educação sempre deve vir em primeiro lugar. Muito bom, pessoal. Vamos a mais um rápido intervalo comercial e eu volto já com o Dr. William Tristão. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. E nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ivaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com IPs, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil.
através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado à Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor. Hotel Maravilha do Lago, descubra o refúgio perfeito na natureza. Imagine acordar com o som dos pássaros, respirar o ar puro das montanhas e se desconectar do agito da cidade. No Maravilha do Lago Hotel, você encontra conforto, tranquilidade e uma paisagem de tirar o fôlego. Tudo isso em meio à natureza exuberante. Localizado em Estreito, o complexo é cercado de lindas cachoeiras. São 11 chalés aconchegantes, com vista para o rio e espaço de lazer completo, passeio de lancha, tudo para oferecer a você uma experiência única de descanso e bem-estar. O local também conta com marina ampla e exclusiva, com estrutura completa e segurança para guardar seu barco com tranquilidade e confiança. Localizada em ponto estratégico com monitoramento 24 horas, equipe especializada, rampa de acesso e serviços de apoio. Maravilha do Lago, onde a natureza abraça você. Existem homens que não brilham apenas pelo que vestem, mas pelo amor que dedicam, pela força que inspiram e pelos valores que deixam como herança. Neste Dia dos Pais, celebre com algo à altura da história que ele construiu. Joias que representam gratidão, afeto e admiração. Surpreenda quem sempre foi seu herói com uma joia exclusiva, cheia de estilo e significado. Seja um relógio elegante, uma pulseira marcante ou um anel especial, temos opções que vão emocionar e eternizar esse momento. Venha escolher o presente ideal para o seu pai na nossa loja, porque todo pai merece brilhar no seu dia. Não deixe para a última hora, esperamos por você. Portal das Joias, onde cada joia carrega sentimentos que não se apagam. Neste Dia dos Pais, presenteie com uma joia do Portal das Joias. Venha conferir. Rua Voluntários da Franca, 1557, Centro. Telefone 16 99969 2169.
Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, tudo bem? Professor e advogado Renato Brito Baruffi aqui falando do Momento Jurídico. Primeiro já gostaria de agradecer o colega Verzola por esse momento muito importante. Vamos tratar a respeito aqui hoje do tema rescisão indireta. A rescisão indireta, assim como tem a justa causa do empregado, por exemplo, aquele empregado que furtou a empresa, ele pode tomar justa causa, a depender da quantidade de faltas que o empregado tem, ele pode tomar justa causa por abandono. Nós temos também a rescisão indireta, que seria mais ou menos a justa causa do empregador. Então, quando o patrão ele também não cumpre com as regras do contrato de trabalho, é possível que o empregado aplique a ele o que a gente chama de rescisão indireta, que nada mais é do que o seguinte: o empregado vai deixar de trabalhar na empresa no dia que ele quiser, ele para de trabalhar e a empresa em até 10 dias tem que pagar todas as verbas rescisórias como se tivesse dispensado esse empregado. Renato, mas como assim se tivesse dispensado? Isso mesmo, a empresa tem que pagar saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS e inclusive aviso prévio de forma indenizada. O empregado vai poder sacar o FGTS dele e essas são as verbas no caso de rescisão indireta. É possível que também, a depender da situação concreta, exista aí uma multa em razão dessa rescisão indireta. E em que situações, que tem que ficar claro, que o empregado pode aplicar essa rescisão indireta à empresa? O que nós temos hoje de mais consolidado dentro do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o órgão máximo da Justiça do Trabalho, o que ele diz que é causa de rescisão indireta? São 3 as principais situações. Primeira situação, a empresa que não faz o pagamento de horas extras. Então você que trabalha numa empresa ou você que é empregador e não faz o pagamento correto das horas extras ao empregado, esquece banco de horas. Se você tem banco de horas, está tudo certo. Agora não, o empregado trabalha em horas extras, não é banco de horas, ele não recebe essas horas extras. É possível que o empregado aqui aplique a rescisão indireta. Outra situação que o Tribunal Superior do Trabalho também entende que é cabível a rescisão indireta é a situação de ausência ou diferença no pagamento do FGTS. Então a empresa que está atrasando o pagamento do FGTS, o empregado também pode aplicar a rescisão indireta. E a terceira situação, que também infelizmente é muito corriqueira, é aquela situação que o empregado não tem um intervalo de almoço. Então, quando a empresa não concede um intervalo intrajornada, que a gente chama na lei para o empregado, é possível que esse empregado aplique a rescisão indireta à empresa. E como eu já disse antes, nada mais é do que o empregado deixar de trabalhar e receber todas aquelas verbas que a gente falou. Interessante para finalizar, a situação da rescisão indireta, ela pode ser aplicada de imediato. Então, do dia para a noite, o empregado ele vai poder parar de trabalhar. Mas, evidentemente que se você, empregador, tem uma situação dessa na sua empresa, ou se você, empregado, esteja passando por uma situação parecida com o que eu falei aqui,
você precisa procurar uma orientação jurídica de um advogado ou de uma advogada da sua confiança. É claro que a gente pode construir uma casa sozinho, é claro que a gente pode decorar um ambiente sozinho, a gente pode tomar remédio sem indicação, mas o ideal é sempre que a gente busque uma ajuda de confiança de quem estudou a respeito do assunto. E nós, advogados trabalhistas, temos propriedade para analisar a situação da rescisão indireta. Então, se você está diante dessa situação, procure um advogado especialista na área trabalhista da sua confiança. Muito obrigado. Esse foi o Momento Jurídico de hoje. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Dr. William Tristão, como os escritórios de advocacia têm utilizado a inteligência artificial na sua rotina do dia a dia? Bom, a inteligência artificial ainda é algo, embora eu tenha falado anteriormente, que já vem sendo trabalhada há longos anos, ela se despertou mesmo depois da pandemia. A grande verdade é essa. E creio que os profissionais, hoje é um tema muito em voga, creio que os profissionais estão tentando se adaptar de uma forma ou de outra, e isso é muito importante. Não no sentido de que, e aí utilizando uma linguagem mais clara, o robô, a IA, ou outros termos que seriam mais corretos, machine learning, deep learning, etc., vão substituir o advogado. Se existir alguma pergunta nesse sentido, já adianto. Era a próxima. Nós podemos linkar uma coisa à outra. Por que eu falo isso? Cada um vem procurando se aperfeiçoar de determinada forma. Eu posso falar do meu caso específico, porque eu trabalho com a parte eu venho me formando na parte de tecnologia, mas já venho implementando no meu escritório. Então, no meu escritório, hoje eu tenho um escritório físico, além do escritório físico, eu tenho um escritório virtual, e no próprio escritório virtual, por uma questão de transparência, e aí tem a relação advogado-cliente, eu faço questão, eu mesmo estruturei o site, não está no ar, porque eu estou mudando de hospedagem. Correto. Tá? Mas eu faço questão, um exemplo que eu posso dar de otimização. Eu pego as publicações são intimações que nós advogados recebemos de andamento do processo, nos termos que é dado pelo juiz ou pelo serventuário, jogo no campo de determinado cliente e, a partir desse campo, o meu cliente tem um usuário, tem um login e a senha para entrar e eu mesmo, semanalmente, faço a tradução daquilo, que é todo um termo técnico, aquele linguajar jurídico que é necessário, como eu falei, porque se trata de uma metalinguagem, e coloco para o cliente de uma forma simples. Isso otimiza, primeiro, o meu tempo, porque o cliente não vai me ligar toda semana para perguntar como está o processo dele, porque ele vai entender quando acessar o portal. Otimiza a questão do cliente, que não precisa de perder o tempo, para a hora do almoço, porque nós temos muitos clientes que têm só a hora do almoço para falar com o advogado. E nós temos também uma questão que eu acho fundamental hoje em dia, que é a questão de transparência. Então, eu aviso meus clientes, se não saiu nada no escritório virtual, pode ter certeza que não houve movimentação do seu processo. Porque nós, infelizmente, ainda temos aquela questão de uma dificuldade de comunicação. E não falo que é por má fé. Mas, às vezes, por excesso de trabalho, não é possível atender 10 clientes, 10 ligações, responder 20 WhatsApps por dia e, ao mesmo tempo, fazer audiência, fazer uma sustentação oral, ir à delegacia, conversar com outro colega para trocar informação. Então, é uma das formas que hoje eu faço otimização. Faço também otimização de programas, alguns básicos de calculadora de execução penal, mas isso para mim mesmo, não é comercializado,
Porque para eu pegar hoje só esse último exemplo, antigamente nós pegávamos um cliente que foi condenado a 6 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão em regime semiaberto. Para eu fazer a progressão, eu tinha que converter anos em meses, meses em dias, ver qual que era a porcentagem, pegar a porcentagem, reconverter para chegar num dia aproximado, porque era muito difícil se chegar ao dia exato. Hoje eu pego a minha calculadora, coloco a porcentagem, coloco qual que é o crime, se é reincidente, se não é reincidente, se tem detração, se não tem, e faço o abatimento e já sai o dia correto. Então eu vejo a inteligência artificial dessa forma, como colaborando entre cliente, advogado e dando um suporte muito bom. Certo, certo. Encerrando nosso assunto sobre inteligência artificial no programa de hoje, na sua opinião, há riscos éticos no uso da inteligência artificial em decisões judiciais ou pareceres jurídicos? Com certeza. Primeiro, porque hoje se fala muito em algoritmo, e eu sei que eu sou entrevistado, mas se eu te perguntar, o que seria um algoritmo, Lucas? Não sei. É o complicado. E todo mundo joga a culpa no algoritmo, por incrível que pareça. Não, foi o algoritmo que fez isso, se fala em dados. Então, assim, eu não vou utilizar da linguagem técnica, da tecnologia. Pense em algoritmo como uma receita de bolo. O algoritmo nada mais é do que uma receita de bolo. Então eu preciso, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse, o quarto passo colocar no forno para que eu tenha um resultado esperado. E dado nada mais é do que uma informação, e eu estou falando de a grosso modo, dado nada mais é do que uma informação bruta, que eu preciso de trabalhá-la. E aí eu consigo responder a sua pergunta. A partir do momento que eu tenho dados, que o ser humano, o homem, o indivíduo, seleciona os dados e ele tenta programar a forma como o algoritmo irá funcionar, isso pode gerar um problema muito grande. Porque se o algoritmo é o bolo, dado é a matéria-prima. E a matéria-prima quem escolhe é o homem. Então, se eu escolho uma boa matéria-prima, eu terei um bom resultado na minha inteligência artificial, no uso da minha inteligência artificial. Se eu escolho uma má matéria-prima, eu terei um resultado não bom. Além do fato de que nós trabalhamos com uma ideia de redes neurais artificiais, que seria a mesma coisa que os nossos neurônios, mas fazendo a máquina pensar. E, nesse sentido, a partir do momento que você dá vários comandos para a máquina, ela entra em colapso. E ela inventa jurisprudência, inventa doutrina, inventa precedentes, súmulas, etc. Então, por isso que eu falei, está longe da inteligência artificial ou da ideia de machine learning, de aprendizado de máquinas, substituir o advogado. Perfeito. Olha que resposta bacana que o Dr. William nos deu agora, hein? Muito legal mesmo. Agora, entrando um pouquinho no lado pessoal do William Tristão. Quem foi ou quais foram as pessoas mais influentes na sua vida e como que elas te impactaram, doutor? As pessoas, creio que na maioria das famílias, embora eu advogue na área de família e vejo muitas famílias desestruturadas, mas creio, e não poderia falar o mais um ou menos um, mas a própria família são os que me inspiraram a começar, se for falar, pelo meu próprio pai, que eu tenho de questão, seja profissional, ele como advogado, eu como advogado, ele como professor, eu como professor, ele como espírita, eu como espírita, já que estamos falando de questões mais pessoais agora, sim. Seja ele palmeirense, eu palmeirense também, e aí eu tive um erro, porque meu filho é corintiano, não consegui contornar essa parte, mas ainda parece que existe tempo para isso,
menino muito jovem. Então, assim, eu acho que não dá, no meu caso específico, para excluir a família e muito menos deixar em um segundo plano. Muito bom. Me fala uma coisa, que características de caráter que você mais admira nas pessoas? Caráter, eu admiro muito a lealdade, porque nós trabalhamos com a lealdade o tempo todo. Nós trabalhamos com o princípio da lealdade, nós trabalhamos com a boa-fé. Eu admiro a transparência das pessoas, porque eu trabalho também num ambiente de advogado criminalista. Então, eu trabalho com estelionatários, eu trabalho com pessoas que eu vejo prejudicadas, com pessoas que tomaram aí os golpes. Hoje, quem toma golpes, existem os falsos advogados, que prejudicam na os moda, clientes. né? Os falsos advogados. Os falsos aí, né? advogados vieram no meio, inclusive na onda da inteligência artificial, com possibilidade de deepfake, etc. Então, se eu pudesse falar algumas características, para não me alongar, seria lealdade, seria transparência, seria essa questão de caráter mesmo, que eu acho que é uma forma de tentar evoluir, se não intelectualmente, que nós falamos bastante, mas pelo menos que se possa evoluir moralmente o homem. Bacana! Pessoal, vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender e desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Pessoal, você já conhece a rede Bela Ótica? É aquela rede que oferece os óculos mais lindos da cidade. Solares, óculos de grau, laboratório próprio. Tudo isso a Bela Ótica oferece, além das condições de pagamento mais facilitadas da cidade. Aqui ao meu lado está a Flavinha, onde vai contar um pouquinho pra gente da filial da Bela Ótica aqui no Jardim Consolação. Uma lojinha lindíssima mesmo, né, Flavinha? É verdade, estamos aqui com mais uma filial da Bela Ótica na cidade de Franca para poder melhor atender os nossos clientes. Estamos aqui no Jardim Consolação, ou como Champanhar, né? Como o pessoal conhece, para facilitar a vida de todas as pessoas que moram nessa região. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete.
Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana. Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem. Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola. Mais um empreendimento para a cidade de Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp. Tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90. R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela. Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. Atenção, Franca! Chegou a novidade que vai cuidar de você e da sua família. A Rede Bem Drogarias acaba de chegar com tudo. Aqui você encontra tudo que precisa, medicamentos a preços populares, genéricos, dermocosmético, perfumaria, linha infantil e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, mais moderna, mais completa, mais barata. Rede Bem Drogarias. Venha conhecer a nova unidade no coração da cidade. Um espaço moderno, confortável e feito para você. Rede Bem Drogarias, sua nova farmácia de confiança em Franca. Existem homens que não brilham apenas pelo que vestem, mas pelo amor que dedicam, pela força que inspiram e pelos valores que deixam como herança. Neste Dia dos Pais, celebre com algo à altura da história que ele construiu. Joias que representam gratidão, afeto e admiração. Surpreenda quem sempre foi seu herói com uma joia exclusiva, cheia de estilo e significado. Seja um relógio elegante, uma pulseira marcante ou um anel especial, temos opções que vão emocionar e eternizar esse momento. Venha escolher o presente ideal para o seu pai na nossa loja, porque todo pai merece brilhar no seu dia. Não deixe para a última hora, esperamos por você. Portal das Joias, onde cada joia carrega sentimentos que não se apagam. Neste Dia dos Pais, presenteie com uma joia do Portal das Joias. Venha conferir. Rua Voluntários da Franca, 1557, Centro. Telefone 16 99969 2169. Programa Família Verzola Recebe. Apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, Thiago Granzotti aqui falando. Sou advogado eleitoral e de gestão pública. Trabalho na gestão pública há 15 anos, bem como no direito eleitoral. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre gestão pública e transparência. Uma vez que esse é um modo muito importante da gente exercer tanto a democracia quanto a nossa cidadania, né? Que as duas coisas se entrelaçam ao final. É importante você ir no seu município, em especial em Franca, que é onde a gente grava nesse momento, adentrar o site da Transparência Pública da Prefeitura. Lá está todos os gastos, lá tem como a Prefeitura arrecadou, como a Prefeitura aplicou o seu dinheiro, quais as licitações que a Prefeitura tem em andamento, quais são os planos da Prefeitura para o nosso dinheiro, né, dinheiro de toda a população, bem como lá consta as leis que vão dar direcionamento ao orçamento público, né, que no caso o orçamento público impacta diretamente na nossa vida, né? Se esse orçamento vai ser gasto com asfalto, com infraestrutura, com escola, com creche, se aquela creche, o dinheiro veio do governo federal, qual que é o tempo que aquela creche vai ficar pronta, por que não está pronto ainda? Então, na transparência pública, por meio da transparência pública, a gente consegue exercer a nossa cidadania de modo a ter conhecimento sobre o que está acontecendo. E, eventualmente, aquela informação que não esteja ou que não
esteja clara o suficiente no site da Prefeitura da Transparência, também tem no site da Prefeitura o serviço de atendimento ao cidadão. Esse serviço vai servir para que você comunique direto com a Prefeitura e a Prefeitura te passe as informações que você solicitou através desse canal de comunicação. Por quê? Porque dessa forma a gente exerce a cidadania fiscalizando o Executivo. Muitas vezes, não só o Executivo, também tem o Poder Legislativo por meio da Câmara Municipal, que também tem essas mesmas ferramentas no seu site. E para que a gente consiga exercer a cidadania de forma plena, um dos caminhos, ou o começo do caminho, seria nós nos inteirarmos da vida e das finanças da Prefeitura. E foi isso, pessoal. Essa foi minha dica de hoje. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Dr. William Tristão, o que é algo surpreendente que você aprendeu sobre si mesmo? É sempre difícil falar da própria pessoa. Eu acho que é uma das questões. Eu omiti nas minhas formações, mas eu fui até o último semestre de filosofia. Então, quando nós pegamos as reflexões e nós trazemos para nós mesmos, é uma questão muito difícil. Se eu pudesse falar uma principal, seria uma, não já resolvida, mas uma tentativa de autocontrole, de maior serenidade, de levar a vida de uma forma mais leve, de tentar enxergar os problemas alheios, que seria uma forma de empatia, em outras palavras, me colocar no lugar do outro, seja na questão, seja no âmbito familiar, seja na seara da própria advocacia, vendo um cliente com uma dificuldade financeira, ou com uma dificuldade, às vezes, de escutar alguma palavra, e por isso a necessidade de automatizar aquilo que eu posso jogar para a máquina e que eu possa conversar durante mais tempo com o meu cliente. Então, essa questão de autocontrole, de uma maior empatia, de me colocar no lugar do outro, é algo não resolvido, mas eu acho que é algo em construção e que espero aprimorar cada vez mais. Olha aí, bacana, bacana, bacana. E qual que é a parte mais difícil de ser um advogado, Dr. William? A parte mais difícil de ser um advogado é a questão da autonomia da profissão. Hoje, com a concorrência, é algo extremamente complicado, porque um advogado às vezes ganha X, e isso fica uma dica principalmente para os advogados que estão em início de carreira, mas não desistam da profissão, não precisam de prestar concurso público, alguns vão querer ter estabilidade, etc., mas há meses que... E aí nós dependemos também, e a culpa não é do cliente, nós dependemos de uma série de fatores. Por exemplo, a economia do país. Se a economia do país não está boa, é óbvio que o cliente prefere alimentar a sua própria família a pagar o advogado. Então, a questão da autonomia, o advogado, um mês, uma semana, pode ganhar muito, uma outra semana vai atrasar, e isso é normal, e vai depender muito da forma como nós administramos a questão de qualquer trabalho autônomo. Mas a advocacia ainda é vista, e isso precisaria de ser debatido com bastante tempo, mas ela é vista como uma profissão ainda que tenha muito respeito, mas que não tão necessária. Eu assisti o programa, um dos programas anteriores, que a doutora Tamara Donzelli foi falar sobre a questão previdenciária, que não é absolutamente minha área, e que ela deixa bem claro que hoje, para que um cliente possa fazer um pedido administrativo previdenciário, não há necessidade de um advogado.
mas que seria necessário. Eu acho que seria até imprudente, imprescindível que não fizesse. Mas uma coisa, e eu rodeei para chegar exatamente em um ponto. Hoje eu sou um advogado que eu cobro pelos meus atendimentos. Há advogados que não cobram, eu entendo isso perfeitamente, por uma questão de estratégia ou não. Mas, por outro lado, o mesmo cliente que às vezes reclama do valor do meu atendimento, não reclama do valor do atendimento do médico. E eu acho que é uma questão profissional que deveria ser refletida muito bem pela advocacia. Sem dúvida alguma. Realmente o nosso convidado de hoje está dando uma aula aqui para a gente da área jurídica e colocando questões muito importantes aí. Gostei muito desse ponto de vista que você relatou agora, muito, muito legal mesmo, doutor. Agora me fala uma coisa, aquele jovem que está nos assistindo agora, certo, ele está pretendendo cursar direito. Você como docente que foi professor, você aconselha? Que conselho você daria a ele? Hoje, como eu falei, tem campo para todo mundo desde que haja dedicação. O direito, lógico, não é o mesmo de 10 anos atrás, eu posso falar do meu início de carreira, não é a mesma coisa. Nós não temos as mesmas oportunidades, temos algumas facilidades, igual inteligência artificial, mas outros ramos também têm essa facilidade, mas é um ramo delicioso, só que tem que saber trabalhar com pessoas, nós precisamos saber trabalhar com egos, há muito ego no meio jurídico, seja entre os próprios colegas advogados, seja entre advogado, juiz, juiz e promotor, e primeira e segunda instância. Então, se for para dar uma dica, sim, um trabalho muito nobre. Lembro de vários colegas, várias entrevistas, que tirando as funções públicas, a advocacia é a única que consta na Constituição Federal. Lá não vai constar uma outra profissão particular. Sim. Vai constar lá o juiz, o promotor, o senador, o deputado, o vereador, prefeito, etc. Mas o advogado consta como indispensável à administração da justiça. Então, nós estamos na Constituição Federal, acho isso muito importante. Por outro lado, nós temos muitos desafios. E eu, sinceramente, Lucas, e eu falei uma questão de transparência, eu tenho uma família não só de bacharéis em direito, minha mãe é bacharel em direito, meu pai é advogado, minha irmã é assistente de juíza, eu sou advogado, professores, etc. Eu recomendaria que meu filho fosse para outra área. Certo. Nada melhor do que a sinceridade, né, doutor? Eu recomendaria. Joia. Muito bom, pessoal. Nosso tempo chegou ao final. Foi um programa muito legal, muito bacana, com o nosso convidado, Dr. William Tristão, que realmente deu uma aula de direito no nosso programa de hoje. Dr. William, mais uma vez eu quero agradecer por ter estado aqui conosco em nosso estúdio, ter nos concedido essa entrevista muito bacana. Parabéns pelo trabalho realizado. Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre comigo e um grande abraço. Muito bom, pessoal. Eu espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!